Boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo da Chave Mestra 10, né? Chegamos nos 10. Quem chegou nos 10 aqui hoje tá porreta. Essa série é uma série de exercícios do livro, tá? Chave Mestra. Um livro que foi escrito pela maçonaria ali, né? Que foi dado pela maçonaria. E as pessoas que fizeram esse curso tiveram resultados maravilhosos sobre a lei da atração, tá? Então, esse livro aqui é sobre lei da atração. Entra um pouco não, quase tudo sobre meditação, tá? E para quem não pegou desde o começo, porque como ele vai dando exercícios, eu peço para a pessoa ir pegando desde o primeiro dia ali, volta ali no meu feed ali, né? E vai olhando o que é que tem. Desde o começo, eu fui colocando chave mestra 1, 2, 3 para vocês irem se localizando. Cada exercício pode ser feito até você dominar, tá? Ou uma semana. Para mim o suficiente foi uma semana, tá? Mas vocês podem fazer aí, quando tiver supimpa, vocês passam pro próximo exercício, tá? Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aí e vou conversando aqui com vocês, tá? Aqui na Chave Mestra 10, semana passada ele falou sobre a construção de uma semente, como é que a semente nasce, como é que ela cresce, para você visualizar aquilo, tá? Então, ele vai construindo ali com você uma série de passo a passo para você vai encaixando ali, né, como se fosse um quebra-cabeça. Vai encaixando um exercício no outro para ficar mais fácil para você manifestar as coisas que você quer na vida também, tá? Esses exercícios entram a meditação, não tem jeito, gente, vocês têm que fazer a meditação. Se não fizer a meditação, não vale, tá? Precisa ser uma pessoa muito positiva e muito estritamente ali fixada no Criador para conseguir aí resultados poderosos. Mas se você tiver a meditação, já é uma conexão. Por quê? A meditação é uma conexão direta com o Criador, que ele abastece, né, você ali, desde todos os pensamentos seus, né, estão conectados com ele. Então, você está conectado com a fonte. Você não está disperso, você não está enchendo. A gente é como se fosse um copo d'água, né? Esse copo d'água tem que estar com um copo ali, tem que estar com o copo limpo, a água tem que estar limpa para poder entrar uma outra energia, né? Se tiver suja, se não tiver conectado ali com o Criador, se não tiver conectado com o positivismo, isso aí não tá valendo de nada na tua vida. Você está enchendo a tua cabeça de ansiedade, de preocupação, de coisas que não vão servir aí. Então, gente, eu vou ser sincera, com esse tanto de notícia que a gente está tendo nos dias de hoje, se a pessoa ficar se focando ali, né, focando no negativo, só vai puxar coisa negativa para dentro da vida dela, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre abundância. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê muitas coisas abundantes, né? É só parar um dia e prestar atenção. Não falta comida para tigre, não falta comida para animais de rua, querendo ou não, pode ser que alguns passem fome, mas sempre tem alguém pronto e disposto a doar um pouco de ração, coisa para esses animais, certo? Então, o mundo é abundante. Então, a gente tem que focar nas coisas boas da natureza e o que a natureza traz de bom pra gente, tá? Vamos pensar assim, que tudo aquilo aqui no mundo que foi criado em abundância, que a gente pensa abundância na hora que fala, pensa em riqueza, né? Em ter domínio, em ter poder, né? Em ser grande, em ser poderoso, em ser inteligente ou ser o melhor. Isso aí às vezes é muito para a pessoa ali achar, né? Então, riqueza, geralmente o pessoal acha que riqueza e abundância são as mesmas coisas. Não. A riqueza é uma coisa física, tá? E ela é perdida com o tempo ali, né? Então, e não junta ali. A abundância não, a abundância está constantemente na natureza.
eu vou ensinar um exercício para vocês, tá? Que é bem interessante aí, de abundância. Quando você estiver sabendo assim que não tá bom os seus negócios, ou que você não tá tendo tanto dinheiro, você começa a imaginar que você tá vendo um mar, tá? Um mar imenso. Você imagina todas as ondas, toda esse vai e vem do mar, porque o mar é um vai e vem, né? Tem maresia, tem ondas grandes, tem ondas pequenas, e isso daí é uma reciclagem ali, né? Ele vai e volta, vai e volta. E aí você mentaliza que quando você está vendo esse mar, você imagina uma torneira ali, né? E você chega perto dessa torneira, e como ela está muito próxima do mar, você abre a torneira e aquilo jorra muita água. E você faz o que você quiser com essa água. Você pode beber, porque ela é potável, você pode se lavar, você pode jogar nos alimentos. Isso é abundância. Quando você imagina esse exercício, provavelmente todas as coisas vão começar a fluir de prosperidade para você ter um pouco de riqueza ali, né? Então, isso daí é bem interessante. Tem gente que quer, é o que eu estava falando, tem gente que quer poder físico, tem gente que quer poder mental, né? Ele fala muito no livro disso. Tem gente que quer poder moral e poder espiritual. Cada um foca num lugar ali que tem o seu, porque cada lugar que a gente foca, geralmente a gente tem uma falha ali, né? Então, vamos supor, se a pessoa tem uma coisa mental, ela tá querendo ser inteligente, porque isso daí para ela é um valor, entendeu? Porque faltou às vezes uma beleza física e ela vai procurar no poder mental, entendeu? Para poder ali melhorar ela mesma, né? Ter uma cultura, então isso daí distingue ela das outras pessoas, é um tipo de riqueza para ela. Não sei se eu consegui explicar assim perfeitamente, né? Agora vamos falar sobre... Ele fala muito sobre pensamento também, tá? Nesse capítulo. Ele fala que o pensamento é aquilo que liga o finito ao infinito. Então, tudo que a gente pensa, a gente tem que selecionar. Se a gente foca no ruim, a gente encontra coisas ruins. Se a gente foca no bom, as coisas boas vêm. É tudo pelo seu olhar, tá? Isso daí já vem falando, vem repetindo desde o começo ali, né? Tanto da meditação, que a gente tem que meditar para alinhar, para poder estar entrando em concordância com o universo, né? Porque a gente tem um propósito de vida aqui. A gente veio para cumprir algumas coisas. É lógico que a gente não é um robozinho ali, né? Comandado por Deus ou que está dentro de uma matrix, está vivendo ali. Não, a gente também tem as decisões da gente. Mas a gente tem um propósito ali a cumprir. A gente vê uma meta. Então a gente tem que estar ali alinhado com essa meta. Quando a gente desalinha, é aquelas épocas assim que você tá passando muito aperto, que nada dá certo, que tudo dá errado. Você parece que vai entrar no lugar ali, uma coisa puxa a outra pro negativo e nada anda e você fala, mas é impossível, nada tá andando. Então é caminho errado, tá? Vou ser sincera aí, você tem que alinhar, ajustar aí todos os seus valores e ver onde é que você tá errando. A gente sabe que o pensamento, ele cria, eu vou dizer uma massa, tá? Não vou falar uma coisa bem chula aqui para vocês entenderem. Como se fosse uma massinha ali. Então, quando você pensa, você molda essa massa aí, né? Que é uma criação que você está fazendo ali, né? Sobre esse pensamento seu. Aí você molda esse pensamento. É como se você pegasse um molde mesmo, né? Uma forma ali e encaixasse ali. Então, ali você cria o seu pensamento. E quanto mais você aperfeiçoa esse pensamento seu, essa massinha, esse molde aí, mais você vai ficando craque. Boa noite, obrigada pela presença. Mais você vai ficando craque em criação. Então, é necessário, tá? Você pensar nos mínimos detalhes, aquilo que você quer. E não ficar focado, preocupado em tempo. Precisa ser agora, precisa ser amanhã, precisa ser depois. Não, você faz a intenção, fala eu quero, joga para o universo. Eu quero não, né? Eu tenho. Querer não é poder, viu gente? Querer é desejo. Desejo quer dizer que você não tem, exime falta, entenderam? Então, decreta. Isso fala muito também nesse capítulo, tá?
Para a gente ter abundância, ele fala muito aqui também sobre... Ele fala, não, vou encaixar, tá, os conhecimentos que eu tenho aqui junto com o dele, porque senão vai ficando uma coisa maçante o livro ali, né? Não, sem absorção nenhuma de outras pessoas. Para a gente ter abundância, porque nesse capítulo ele fala sobre isso, a gente tem que torcer pelo outro, tá? Então, é torcer mesmo, gente, é ficar contente, é vibrar, tá? Pelo outro, é ter esse sentimento aí. Geralmente, quando você vê o outro tendo algumas coisas, você fala, putz, ele tem, eu não tenho. Já tá numa escassez, já começou a escassez aí, tá? Não é assim, é olhar para o outro e falar, se ele tem, eu tenho a oportunidade de ter também, tá? Porque eu não sou nada diferente do Criador, eu sou a mesma vinda do mesmo lugar, ele me pôs aqui de qualquer maneira ali, né? Eu tô no mesmo patamar que todo mundo. O que diferencia é as ações da gente, né? Esse conhecimento. Então, por isso que eu falo, quanto mais conhecimento, mais aprimoramento você vai tendo, mais você vai refinando aí as suas manifestações, tá? Então, precisa ter conhecimento. Não adianta você falar, eu vou manifestar. Não, você manifesta qualquer coisa, tá? Como se deu o exemplo aqui da chave. Eu fiquei super empolgado na chave, mas ainda não é aquilo que eu quero, entendeu? Mas foi uma manifestação. Não vou falar que eu não fiz. Eu tenho várias coisas de manifestações que às vezes até me assustam. Numa delas, logo que meu pai faleceu, a gente precisava de uma peça, que a gente não sabia onde meu pai tinha colocado aquela peça. E todo mundo procurando, né? Meu cunhado, minha mãe, e precisava daquela peça, não achava. E eu, vou achar. Gente, eu saí, voltei. Na hora que eu voltei, na hora que eu cheguei no meu quarto, em cima de uma cômoda minha ali, tinha um negócio enrolado no saquinho. Eu falei, que é isso, gente? Na hora que eu desembrulhei, a peça. Ninguém acreditava. Eu falei, gente, a peça tá aqui. Aí, mas o que você fez? Você saiu? Eu falei, não, eu só saí do quarto. Na hora que eu voltei, a peça tava aí. Eu não sei quem pôs, o que pôs, na hora que pôs. Apareceu a peça. Aí todo mundo ficou assustado. Meu cunhado ficou assustado. Eu falei, isso chama manifestação, gente. A gente precisava, foi manifestado, entendeu? A gente tem esse poder de canalizar ectoplasma e trazer isso. É mais fácil quando a gente conhece, sabe o que é. Então a curiosidade às vezes acende aí uma luzinha. Crianças são muito boas para manifestar as coisas porque elas ficam perguntando, né? O porquê, onde, quando e por quê. Isso daí é uma forma dela criar na cabeça dela uma forma, né? Plasmar ali, né? Isso que eu tô falando da forma. Ela plasma ali aquilo ali. Então, nunca corte aí seus filhos quando começarem a perguntar. Responda, 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 mesmo que, olha, tem que ter paciência, mas responda, tá? Então, a gente tem que torcer pelo outro, isso que eu tava falando. Torcer, saber que a gente tem o poder também de criar, né, de manifestar. Se não aquilo que a outra pessoa tem, às vezes melhor, né? Ou às vezes que vai ter utilidade para a gente. Ter gratidão. No vídeo passado eu falei sobre gratidão, que dá muito certo, tá? Ter gratidão por aquilo que você tem ou por aquilo que você quer ter, tá? Fé. A fé é uma coisa assim que é inexplicável, né? É como se você estivesse andando num abismo e você falasse assim, eu quero isso e eu não sei como eu vou chegar, onde eu vou chegar, e você fala assim, chegou num ponto que não tem onde ir, como fugir, então eu tenho que pôr o pé e Deus que me carrega. É isso, tá? Fé é isso. Deus que me leva, Deus que vê o que tem que fazer. E nessas horas é que aparece o sobrenatural, o paranormal e as coisas acontecem. Que é a hora que a gente deixa na mão de Deus, né? A gente deixa na mão de Deus, Deus fala, ela já fez tudo que podia, agora é comigo, né? Então a fé é isso. Outra coisa que é bem interessante, tá? Para ter bastante abundância, é se cercar de pessoas positivas. Então começa a olhar, amigos que são negativos, pessoas que são pobres de espírito, né? Aquelas pessoas que tudo tá ruim, nada tá bom, não dá valor em nada, tudo que chega tá... Se vai num restaurante, tudo que chega tá horrível, nunca tá de acordo. Gente, corre desse povo, corre por favor, tá? Isso daí só atrai coisa que não vale a pena.
Então, cerque de pessoas bem positivas. A gente eu sempre falo, a gente é a consequência das 5 pessoas que a gente mais anda, que a gente mais convive, tá? Então, olha as pessoas que vocês convivem e vejam. Eu já andei com muita gente que às vezes eu olhava e depois, hoje eu paro para pensar, falo, mas eu não tinha como progredir mesmo, em nada, porque a pessoa é completamente alienada, não tem um propósito de vida, às vezes o propósito dela é aquilo tão dentro de uma caixinha, não abre, não tem espaço para a mente crescer, como é que ela vai, né, evoluir? Então a gente tá? Essas 5 pessoas aí. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então a gente falaria que esse poder aí da massinha que eu falei, do criar do invisível, né? Essa massinha aí é como se fosse uma semente, que é o exercício que a gente fez na aula passada, né? É uma semente que a gente planta e a gente vê ali, a gente vê a semente, mas não vê ela crescer, né? Vê ela crescer, mas não sabe de onde. Como que ela cresce? Acho que é do poder infinito mesmo, né? É de uma proporção, ali tem que ter água, tem que ter, se é uma semente de feijão, tem que ter o algodão, então tem que ter alguma coisa ali para fazer ela brotar. Mas também vai muito da fé, né? Por que tem uns feijões que não nascem e outros que nascem, né? Então, tudo tem ali a ver com a fé da gente também, né? De ter essa parte invisível aí, que a gente põe o visível e lança a semente. Então, a gente tem que criar também o que a gente quer na mente ali, na mente universal, jogar aí para o universo o que a gente quer para plasmar, né? O certo seria plasmar. Decretar, tá? Muita gente fica muito na dúvida desse negócio de decreto. Eu já recebi muitas assim mensagens tipo: quando eu vou rezar para Deus, eu choro e imploro. Eu rezo, ajoelho, deito ali no chão e peço pelo amor de Deus. Gente, isso não é decretar, isso daí é pedir em escassez, né? Eu tô escassa, eu não posso com nada, eu não consigo nada. Então, pelo amor de Deus, daí é chorar para mim, não é pedir. Quando a gente pede pro pai da gente, né? E a gente sabe que o pai vai dar, e não que ele vai ficar ali vendo que você está sofrendo numa escassez, que ele tem a obrigação de dar. Ele tem a obrigação de dar para você, tá? O melhor que ele pode, porque você tem direito, porque ele é teu pai. Entendeu? É isso que vocês têm que colocar na cabeça, não que ficar ali pedindo pelo amor de Deus, chorando porque você precisa. Isso daí é escassez, tá? Não façam isso, tá? E a lei da atração, ela é uma lei, gente, já tá falando, lei da atração, ela é igual, a gente tem que seguir alguns passos para conseguir manter ali manifestando, certo? Ela é igual a lei da eletricidade, que a gente sabe que ela existe, né? Que a gente vai lá, acende a luz ai meu Deus, como é que chama? Acende a tomada, né? Olá, gente, obrigada pela presença. Tô falando aqui, nem cumprimentei quem entrou. Então a gente vai lá, acende a luz, né? E sabe que vai ter o fim, que é a luz. É a mesma coisa, a lei da gravidade. Se você pular de um prédio, vai acontecer o quê? Você vai cair. Então, se você seleciona os seus pensamentos de negativo para positivo, você só tem a ganhar aí, tá? Você vai começar a atrair coisas positivas. Entenderam? Então, o que é negativo vai saindo da tua vida. Isso é um exercício que a gente tem que fazer. Passou o pensamento, cancela e vai seguindo, tá? Para ir limpando. É um exercício diário. Rezar não é só meditar, só se encostar ali no canto e falar, eu vou meditar e vou me canalizar agora com o Criador, e tá tudo perfeito, tá tudo belo, tá tudo bonito, vai tudo resolver minha vida. Não. Rezar o dia inteiro, a gente tem que ficar pensando o que a gente tá pensando. Tá pensando negativo, corta e vamos pensar positivo para poder melhorar, tá? Não sei se eu tô sendo compreendida aqui. Então a lei da atração também tem muito com esse negócio da polaridade aí, tá? Da lei da causa e do efeito. Precisa ter uma harmonia para você começar a manifestar as coisas. E quando você tem essa harmonia, você começa a ter a criatividade. Eu percebi bastante que com essa frequência que eu tenho de ficar meditando, a gente tem criatividade e insights. Você tá assim, de repente você fala, nossa, eu poderia falar isso, e eu já vou anotando, eu sou a louca dos papeizinhos, né? Já vou anotando porque eu já sei que dá pra
e usando isso daí como ideia para lives ou para qualquer outro tipo de propaganda ou para a vida mesmo, né? Então a gente tem que fazer esses exercícios de conhecimento, de abundância, de saber que o mundo é abundante. Quando a gente pega, tem uma sementinha que ela é cheinha, ela dá até no mato, ela é cheinha assim de sementes, tá? Vou colocar como se fosse a de milho, né? Ela tem aquela propriedade. Tudo aquilo que você vê com excesso, ela remete à abundância, remete à prosperidade. Então, o grão de milho, trigo, tá? São todos que têm muitas sementinhas, elas remetem aí à prosperidade. Então, é muito bom pra gente colocar, às vezes, em cadernos de caixa, sabe? Essas coisas que atraem o dinheiro ali. Muita coisa dourada, isso aí é bem legal de fazer para atrair abundância e prosperidade. Gente, eu acho que é isso. Agora eu vou fazer o exercício da semana, tá? Então, quem não fez, vai começar do começo ali. Bom, quem tá aí comigo ainda que quiser fazer, como se fosse um tipo de exercício, aí pode fechar os olhos. E eu vou explicando aqui, porque eu tive um pouco de dificuldade quando eu cheguei nessa parte de tentar entender o que ele estava falando, mas eu vou explicando aqui. Essa semana, selecione um espaço em branco na parede ou em qualquer outro local conveniente. Pode ser aquele lugar que a gente estava acostumado a ficar sentado mesmo, tá? Normalmente onde você se senta. Desenhe mentalmente uma linha horizontal preta de cerca de 15 centímetros de comprimento. Tente ver a linha tão claramente como se ela fosse pintada na parede. Agora desenhe mentalmente duas linhas verticais conectando-se a essa linha horizontal, tá? Em cada extremidade. Agora desenhe uma outra linha horizontal conectando-se com duas linhas verticais. Agora você tem um quadrado, vocês entenderam, gente? Então vocês vão conectar duas horizontais de 15 centímetros, linha preta, com duas horizontais. Então ele vai virar um quadrado, tá? Perfeito ali. Aí você vai ver esse quadrado perfeitamente, tá? Todos os riscos pretos. Aí quando você puder, você vai ficar fixa ali. Na hora que você ver nitidamente, você vai desenhar um círculo dentro do quadrado. Um círculo ali. Conseguiu ver o círculo perfeitamente? Agora você vai colocar um ponto no centro do círculo. Depois que você desenhou esse ponto no centro ali, você vai imaginar que esse ponto vai virar tipo um cone. Então ele vai para frente, tá, gente? Vamos puxar ele para frente ali 25 centímetros. Então ele virou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu fiz até um rascunho bem louco, mas fiz. Aqui ficou um retângulo, mas é um quadrado, tá, gente? Como se fosse de baixo aqui. Você vai imaginar o ponto no centro, mas como se ele tivesse vindo em sua direção. Então, você vai criar uma tridimensão, né? Então, quanto mais a gente vai aperfeiçoando, vai ficando melhor as visualizações aí, as manifestações da gente. A gente vai criar esse ponto aqui, puxado para frente. Vai virar um cone, certo? Aí agora você tem um cone de base quadrada. Observação da Érica, o que é um cone de base quadrada? Alguém sabe dizer? Quem souber aí pode responder. Quem não souber também eu vou falar. Esse cone de base quadrada é uma pirâmide, gente. Uma pirâmide que está vindo para o seu sentido. Então, isso é um ponto de energização, tá? Você está trazendo a energia da pirâmide para você. Entendeu? Você vai se lembrar que seu trabalho era todo preto. Então, esse daí que você está vendo era todo de cor preta, a linha preta. Agora você vai mudar para branco. Depois que você conseguiu enxergar todas as linhas brancas, você vai imaginar vermelha. E depois, quando você imaginar vermelha, você vai passar para o amarelo, tá? Se você puder fazer isso, está fazendo um excelente progresso. E logo se concentrará em qualquer problema que possa ter em mente, qualquer objeto ou propósito.
e claramente será mantido no pensamento. Sua precipitação em forma tangível e visível. É apenas questão de tempo. Tá, gente? Então, quanto mais vocês vão treinando, mais vocês vão aperfeiçoando, mais vocês vão entendendo. Pode ser que agora vocês não entendam esse exercício. É que eu, como estudo símbolos, eu já na hora que me passou isso eu entendi. Falei, quer dizer que isso daí você já está energizando, né? Então, a gente está entrando numa fase 10, né? A fase 10 já é de saber que você plantou a semente, que agora você vai trazer essa energia aí do mundo físico para a dimensão. Vocês estão entendendo? Fiquei clara? Bom, gente, mas é isso. Semana que vem eu volto, se Deus quiser. Me ajuda dando like aí, tá? E subindo o vídeo, compartilhando, que eu agradeço muito, porque esse conhecimento é poder, tá? Quando a gente conhece, a gente trabalha em cima disso. E não adianta nada também ter conhecimento e ficar parado, né? Tem que botar para andar, distribuir conhecimento. Conhecimento, quanto mais pessoas têm, mais a evolução aí, nossa, vai indo para frente aí. E eu vou pedir essa semana para quem fizer o exercício, parar de pensar nessas coisas de mídia atrapalhado. Eu vou ver se eu faço um vídeo, tá? Que agora dia 20 entra o ano astrológico de Mercúrio. Ano de Mercúrio é o ano das comunicações atrapalhadas, tá? Também, como a gente não tá num nível evolutivo bom, então a gente sempre vai canalizar o pior. Então, se fosse a gente tivesse uma consciência boa, a gente ia ter o ano das comunicações assim perfeitamente, maravilhosamente, mas vai ter muita coisa de mídia atrapalhado, muita coisa que a gente vai ter que selecionar para comunicar com o outro, muita coisa atrapalhada, tá? Em relações pessoais de comunicação. Então, eu vou fazer um vídeo, vou ver se eu consigo essa semana. Porque eu tô corrida, com a graça de Deus, mas eu vou tentar, tá? Para poder passar aí para vocês o que é o ano de Mercúrio com a Lua. Gente, obrigado pela presença. Boa semana para vocês e firme e forte aí nos resultados aí que vocês estão tendo. Eu gostaria também que, se vocês estiverem tendo resultados, vocês deixassem embaixo aí para mim saber se está dando resultado ou não. Beijos a todos. Bom fim de semana.